De Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 113, Embargos de Terceiro. Por falar nisto, é natural que me pergunte se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer. Muita vez, só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não haver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto, cuido que gostou de mim, e foi, naturalmente, por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos, que me explicou, daquela maneira, os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo, aliás, confessado, a princípio, as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo, e mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro, íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela. Um benefício de ator e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar. Saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. «Vinha falar-te», disse-me ele. Expliquei que tinha saído para o teatro, donde voltara receoso de Capitu, que ficara doente. «Doente de quê?» perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. «Ah, então vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos». Eram uns embargos de terceiros. Ocorrera um incidente importante e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era. Mas já agora falaria depois. «Não, falemos já, sobe. Ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces». Capitu estava melhor e é até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, para me não meter medo, mas jurou que era verdade pura. Escobar sorriu e disse: «A cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos». Capítulo 114, em que se explica o explicado. Antes de ir aos embargos,
expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado, mas não bem explicado. Viste que eu pedi, capítulo 110, a um professor de música de São Paulo que me escrevesse a toada daquele pregão de doces de Mata-Cavalos. Em si, a matéria é xoxa e não vale a pena de um capítulo, quanto mais 2. Mas há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado. Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão. Foi um momento de grande ternura e o tabelião divino sabe as coisas que se juram em tais momentos. Ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse ela, estendendo tragicamente o braço. Aproveitei o gesto para beijar-lhe a mão. Estava ainda no seminário. Quando fui para São Paulo, querendo um dia relembrar a toada, vi que a ia perdendo inteiramente. Consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez o obséquio de a escrever no pedacinho de papel. Foi para não faltar ao juramento que fiz isto. Mas hás de crer que, quando corri aos papéis velhos, naquela noite da glória, também me não lembrava já da toada nem do texto. Fiz-me de pontual ao juramento, e este é que foi o meu pecado. Esquecer, qualquer esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não um juramento. Coisas futuras. Portanto, a nossa Constituição Política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. Acabou com um pecado terrível. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade. Mas a alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens, não lhe importará mentir, uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confundam purgatório com inferno, que é o eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores que empresta sobre todas as virtudes a juro alto e prazo curto. Mas os prazos renovam-se até que um dia uma ou duas virtudes medianas pagam os pecados grandes e pequenos. Capítulo 115. Dúvidas sobre dúvidas. Vamos agora aos embargos. E por que iremos aos embargos? Deus sabe o que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que Escobar me trazia, apenas digo o que lhe disse então, isto é, que não valia nada. Nada? Quase nada. Então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos, vale menos que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado, como se cuidasse que recusava a circunstância nova por forrar-me a escrevê-la.
Mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi as minhas dúvidas a Capitu. Ela as desfez com a arte fina que possuía. Um jeito, uma graça toda sua, capaz de dissipar as mesmas tristezas de Olímpio. Seria o negócio dos embargos, concluiu. E ele que veio até aqui, a esta hora, é que está impressionado com a demanda. Tens razão. Palavra puxa palavra. Falei outras dúvidas. Eu era então um poço delas. Coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela, pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Já disse a você o que é, coisas de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você. Logo que eles passem e as saudades aumentem, ela torna a ser o que era, em lhe faltando neto. Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe não lhe faz as mesmas graças. Quem sabe se não anda doente? Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos. Não. Pois vamos. Fomos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não o fossem todos nem totalmente e o rosto estivesse comparativamente fresco. Era uma espécie de mocidade quinquagenária ou de ancianidade viçosa, a escolha. Mas nada de melancolias. Não quero falar dos olhos molhados à entrada e à saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da costumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia. Tio Cosme das suas moléstias. Prima Justina da vizinhança. Ou de José Dias, quando este saía da sala. Quando voltamos, à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim. Lá vinham um dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante foi cada vez mais doce comigo. Não me ia esperar à janela para não espertar-me os ciúmes. Mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa. Risonha, como toda a nossa infância. Ezequiel às vezes estava com ela. Nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída, e ele enchia minha cara de beijos. Capítulo 116. Filho do homem. Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe. Ficou espantado. Não havia nada. Nem podia haver coisa nenhuma. Tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia
a bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro, mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou como eu a renegar deste casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de mata-cavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em bem. Pois sim, senhor, quando Dona Glória elogia a sua nora e comadre, então, mamãe, perfeitamente. Mas por que é que não nos visita há tanto tempo? Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela, que andava o dia inteiro. Agora é obrigada a estar quieta ao pé do irmão que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que tal razão explicava a interrupção das visitas e não a frieza quando íamos nós a mata-cavalos. Mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava o Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez falou ao modo bíblico. Estivera na véspera a folhear o livro de Ezequiel, como soube depois, e perguntava-lhe: como vai isso, filho do homem? Dize-me, filho do homem, onde estão os teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou Capitu, agastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. Tu, como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não, atalhou Capitu. Já lhe vou tirando esse costume de imitar os outros. Mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo pequenino. Outro dia, chegou a fazer um gesto de Dona Glória tão bem que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos, como é que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu. Mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetidos, como o das mãos e pés de Escobar. Ultimamente, até apanhara ao modo de voltar a cabeça deste, quando falava, e o de deixá-la cair, quando ria. Capitu ralhava, mas o menino era travesso como o diabo. Apenas começávamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala dizendo a José Dias: o senhor anda assim. Não pudemos deixar de rir, eu mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si, foi Capitu. Não quero isso, ouviu? Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!